Sabe, ao analisar a Bíblia, eu pude compreender que muitas vezes os nossos sentimentos podem ser contrários ao do coração de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que o próprio Jesus repreendeu Pedro, porque os seus sentimentos não eram os sentimentos de Deus. Quantos lembram do texto lá em Mateus capítulo 16? Quando Jesus está falando para os discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, e que lá ele ia ser perseguido por autoridades, que lá ele ia acabar morrendo, mas ressuscitaria. Lembra desse texto? E aí você lembra o que Pedro disse para Jesus? Pedro fala assim para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor. Tenha pena de você mesmo. Não vai ser desse jeito. E aí o que Jesus responde para Pedro? Você lembra? Arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. E aí olha o que ele fala: porque não cogitas das coisas de Deus. A palavra cogitar aqui é a mesma palavra de Filipenses para sentimento, atitude. Ele está dizendo: o teu sentimento não é o sentimento do coração de Deus. Que forte isso! Os nossos sentimentos podem nos enganar. A autocomiseração de Pedro, se Jesus entrasse na barca, ia impedir o propósito de Deus. Que coisa forte! Ei, preste atenção. Talvez existam sentimentos no seu coração que vão sim te afastar dos propósitos de Deus. Quando olhamos para o coração, revisamos. Tem algum sentimento de autocomiseração aí? Algum sentimento que está fazendo você parar no meio do caminho? Algum sentimento que está, sim, de alguma maneira te atrapalhando para cumprir o propósito de Deus? Mas sabe, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor repreendeu não apenas o sentimento de Pedro, mas Pedro está muito bem acompanhado por outros personagens bíblicos. Que Deus falou: o sentimento de você não é o mesmo que o meu. Quer ver um exemplo? Jeremias. Quem lembra de Jeremias aqui? Jeremias tinha um ministério complicado demais. Deus mandou ele repreender as autoridades do seu tempo. E ele levou tanta bordoada que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Porque ele reclamava. Ele é conhecido também como profeta chorão. E eu acho muito interessante, estava lendo Jeremias essa semana, e no capítulo 12, ele está reclamando: Deus, como é que pode? O Senhor abençoa quem é injusto nessa terra. E ele está reclamando: como é que os ímpios prosperam? Como o Senhor não faz nada? E eu achei muito legal a resposta de Deus para Jeremias. Olha o que Deus fala com ele no capítulo 12, versículo 5. Diz assim: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Ele falou, Deus, você continua lendo o texto assim: você nem sabe, a corda nem esticou para você, vai piorar. Até a tua família vai trair você. Rapaz, só está no começo. Se prepara, vai ficar mais intenso. Deus estava tratando o quê? Os sentimentos, o coração. Você vai competir com cavalos e vai vencer. E preste atenção em nome de Jesus. Teu sentimento não é o de Cristo, porque às vezes você fica reclamando, angustiado, e Deus está falando: eu estou te preparando para correr com cavalos, e os meus propósitos vão se cumprir na sua vida. Não seja atraído pelos seus sentimentos. Outro personagem, Elias. Elias foi traído pelos seus sentimentos. Elias pensa num homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Elias, ele orava e caía fogo do céu. Eu queria ter essa habilidade às vezes. Já pensou que legal? Cara, muito legal. Era um homem cheio de Deus. Mas, um dia depois de tantas evidências do poder da graça do Senhor,
ele vê que o coração do rei não se converteu. Fala, não adianta nada. Eu prego, Deus demonstra milagres, sinais, maravilhas. Esse povo não se arrepende e ele vai se esconder na caverna. Porque os sentimentos dele não eram o mesmo de Jesus. Traído pelos seus sentimentos, ele começa a dizer, não adianta nada. Só sobrou eu aqui. A gente trabalha e para nada. Não adianta, está lá desejando a morte. E eu acho muito interessante como Deus vai tratar o coração de Elias. Os seus sentimentos. Não é com fogo caindo do céu, não é terremoto, não é barulho, não é vento forte. Deus usa uma brisa suave. Sabe o assobio do vento? Quando você deixa a janela entreaberta, e aí começa aquele barulho assim, ó. Às vezes quando Deus vai tratar nosso coração, Ele usa uma brisa suave. Aquele homem sai para fora. E aí Deus começa a tratar. Estes sentimentos estão te enganando. Tem 7.000 que não se dobraram. Não é verdade. Teu coração não está bom. Jonas, gente. Jonas. Sabe qual que era o problema de Jonas? O problema do coração de muitos de nós. Deus estava pedindo para ele abençoar seus inimigos. Vai lá, prega para eles que eu vou salvar. Ele pega o barco para o outro lado, porque ele fala, eu não quero que Deus abençoe esses que me fizeram mal. Tem gente aqui que está ruim do coração. Sabe por quê? Porque alguém te feriu, te machucou. E as coisas estão indo bem para ele. E você está amargurado. E Deus está te dizendo, teu sentimento não é o de Cristo Jesus. Sabe como Deus trata o coração de Jonas? Faz crescer uma planta. Jonas prega, mas ele sobe, pega um lugar assim, especial na montanha, porque ele queria ver fogo caindo do céu. E aí, ele está lá esperando e vê que nada está acontecendo. Calor, Deus faz uma árvore crescer, uma sombra gostosa. E aí, no outro dia, Deus vai lá, mata a árvore. Ele acorda com aquele sol na cabeça, dor de cabeça, quase desmaiando. E daí ele fica bravo. E aí Deus fala, está vendo? Você tem compaixão da planta que nasceu hoje e morreu amanhã. E esse povo, 120.000, homens, mulheres, crianças, que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Como eu não vou ter compaixão deles? Jesus estava ensinando os seus sentimentos para aquele homem. Ei, eu não sei, talvez você esteja acompanhado de Elias, de Jonas, de Jeremias, ou de Pedro. Talvez teu coração não esteja bom. Quando a gente abre a caixa, a gente encontra algumas coisas que Deus quer consertar. Existem sentimentos que não são parecidos com os de Jesus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.